Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. É minha primeira vez em Portugal. Eu vim para essa nação debaixo de uma palavra que eu recebi em 2004 e se cumpriu agora. Chegaria em 2004 de uma forma totalmente errada aqui em Portugal. E o Senhor me fez lembrar da forma que eu chegaria aqui em 2004. Eu pastorei a igreja desde 2004, né? Tempo integral na igreja. E a primeira coisa que o Senhor me lembrou aqui, quando eu assumi o primeiro púlpito, na verdade vai ser o segundo púlpito em Portugal que eu prego, foi pedir perdão a um português, né? E eu vim ajudar a remir essa nação a uma palavra sobre a Europa. Eu acredito muito nisso, né? Eu ontem, confesso a vocês que eu tentei tirar um tempo para poder separar uma mensagem para poder pregar aqui, mas o Senhor não permitiu mesmo, né? E eu sei quando Deus trabalha assim no meu coração. Ele me falou: deita, dorme, descansa, porque no decorrer da igreja eu vou ajeitar os seus pensamentos dentro de você e você vai compartilhar com aqueles irmãos. E quando eu cheguei aqui e vi a igreja, né, aí eu entendi porque que o Espírito me fez, me deu essa orientação. Eu não vou perder muito tempo com isso. Eu quero compartilhar muito rápido com vocês. Não quero atrapalhar a Santa Ceia, mas é uma palavra necessária para nós aqui. Eu vou repetir. Existe uma palavra para todos nós aqui. Aleluia! Glória a Deus! Eu gostaria muito que você prestasse atenção. Não é nada muito teológico, mas é um despertamento muito forte em nossas vidas. Eu tenho vivido um tempo onde o Senhor tem falado algumas coisas para essa estação. Pastor, eu entendi que Deus ele trabalha com o tempo, né? No ministério, a igreja local, o ministério, né? Eu pastoreei uma igreja como pastor local por 5 anos. Depois o Senhor me chamou para poder liderar um ministério. Eu vi como era diferente pastorear uma igreja e liderar um ministério. E depois o Senhor me chamou para essa visão apostólica e o que eu tinha que fazer, servir. Em 2010 o Senhor falou que eu serviria outras igrejas e nunca teve isso no meu coração. Penso num cara péssimo em viajar, sou eu e acho que a minha esposa também. Ela tá falando que falta 20 dias pra gente voltar para casa. Aí eu fiquei pensando, quem é que tá na Europa e fica pensando em voltar pro Brasil? Pobre. Pobre assim, tem jeito, né? Não costuma muito fácil com as coisas boas. E ela, amor, falta 20 dias. Eu falei, sangue de Jesus. Tem gente que tá juntando dinheiro para vir para a Europa, ela tá querendo voltar, né? Mas nós viemos aqui não para turistar, nós viemos para realmente compartilhar o coração. Então vamos lá, estão preparados? Amém. Você pode não gostar da mensagem, só entenda ela. Amém? Se você não gostar da mensagem, não dê queixa para mim, dê queixa para Deus, tudo bem? Mas compreenda ela. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo. Você pode... pastor, tô à vontade, estou em casa, não vou ofender ninguém. Então você pode ficar à vontade aí, né? Sentado, em pé. Você pode abrir sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, no verso 38 ao 42, nós vamos ter essa palavra de uma forma introdutória. Vou tentar não me alongar muito. E pode ficar tranquilo, irmãos, que eu não passo do horário, porque a minha esposa ela fica fazendo gestos para mim. Se você vê ela mexer muito, ela vai mexer, vai fazer assim, ó. Tipo, já deu. E se eu não parar, chega em casa a Terceira Guerra Mundial. Amém? Mas eu não sou muito de falar, não. Bem pouco mesmo. Começou.
Essa igreja, só os irmãos daqui que é crente. Caravana que veio com a posse estão em processo ainda, pastor. Só não. Lucas 10, 38 diz assim, a minha versão é NAA, que eu vou ler hoje. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Mas apenas uma é necessária. Repita comigo: mas apenas uma é necessária. Mais uma vez. Mas apenas uma é necessária. Mais uma vez. Mas apenas uma é necessária. Quantas coisas? Quantas coisas? Então, vocês estão entendendo isso. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque nem dos meus melhores sonhos eu saberia que eu teria essa oportunidade. Eu sabia que eu tinha uma palavra, Senhor, mas não sabia quando se cumpriria. Obrigado por me trazer nessa nação. Obrigado por me trazer nessa igreja. Obrigado por me conectar com esses irmãos. Obrigado pela vida de todos aqueles que nos receberam, Senhor, no aeroporto e até agora cuidaram de mim, da minha família. Obrigado, Senhor. Pai, mas eu não quero voltar para o Brasil sem cooperar com esses irmãos. Então, Senhor, agite tudo dentro de mim, que eu venha liberar tudo do céu para essa igreja, para esses irmãos, e que juntos nós possamos compreender mais uma vez o que a Tua palavra tem para nós, ó Pai. Então, desde já eu peço que o Senhor me use mesmo, Senhor, que eu venha gastar esse tempo falando somente do Teu amor, do Teu coração e da Tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aqui para mim. A gente vive um tempo, de repente na nação brasileira, eu não sei se isso é mundial, eu vejo uma movimentação de Deus. Eu consigo ver isso e sentir isso. Parece que nos últimos tempos o Senhor está ajeitando a sua igreja e conectando pessoas. Teve um dia que eu estava orando, pastor, orando pela igreja brasileira, orando por algo que Deus gerou no meu coração. Eu estava dentro do quarto, eu sou muito pensador. Quando o Senhor coloca algo dentro de mim, eu começo a questionar a Deus. E eu sempre fui um simpatizante das igrejas pentecostais. Na verdade, eu nasci nesse berço, eu fui ganhado com... O meu pastor era mais novo do que eu, e ele era um jovem cheio de fogo, e pregava um evangelho que me inspirava a caminhar com ele. Com o tempo, eu vi que o Senhor estava ajeitando algumas coisas dentro dessas igrejas, e toda vez que Deus ajeita algo, Ele começa a trazer tudo que está escondido, tudo que está em oculto. E não é para envergonhar, Deus vem para poder ajeitar as coisas, porque se nós entendermos o que é a igreja do Senhor, a igreja é a ideia de Deus na terra. O pastor ele usou uma expressão aqui que eu amo muito, que as pessoas falam: eu não preciso ir ao templo, eu posso orar em casa, eu posso cultuar em casa. Irmãos, vir à igreja é a reunião dos santos. Vir à igreja é você encontrar com o teu irmão e celebrar aquilo que Cristo já está fazendo na tua vida. Vir à igreja é você compartilhar das bênçãos do Senhor, daquilo que Ele já começou a fazer diante da tua família. E eu fico imaginando essas pessoas que têm essa crise com o local de cultuar, com essa crise com o local de buscar ao Senhor. Só que tudo que você começa no nome do Senhor, se você começar uma reunião de oração,
Na sala da tua casa, se algumas igrejas que trabalham com células, começaram uma célula, começar um pequeno grupo, tudo isso vai terminar em algo chamado igreja. Porque a ideia de Deus é a igreja. A ideia do Senhor é a igreja na terra. Só que essa igreja, ela perdeu o padrão. Os irmãos perderam o padrão porque elas não têm mais o padrão de como seguir, de como caminhar. Não existe, como foi dito aqui, culto cheio ou vazio da presença. Irmãos, não importa, porque se Jesus não tivesse, se ele não se importasse com a quantidade de pessoas ou a qualidade de um culto, ele não usaria essa expressão, onde tem 2 ou 3 no meu nome. Ele disse no meu nome. Jesus, ele não está preocupado com a quantidade de pessoas, mas ele está preocupado com a intenção daquele culto. Ele disse, se vocês estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então o que traz Jesus num culto é a intenção na qual nós viemos cultuar. Então se 2 ou 3 vêm e falam, Senhor, esteja aqui conosco, ele vai dizer, eu estarei, porque só o meu nome será ovacionado. E às vezes nós estamos querendo buscar Jesus numa igreja lotada, não que ele não esteja lá, não adianta você estar num ambiente cheio de gente vazia, mas você pode estar num ambiente vazio de gente cheia, onde está buscando a presença do Senhor. E eu fico olhando, as pessoas falam bem assim, olha, pastor, me desculpe, mas eles falam bem, se Jesus está aqui, não há naturalidade. Cristo está aqui, e não há naturalidade. Você tem noção dessa expressão, Jesus está aqui? Como que mexe conosco? Ele está aqui. Ele vai curar a minha mãe. Ele vai curar o meu pai. Mas quem não consegue perceber que ele está aqui? Uma igreja como a igreja de Marta, que quer receber ele só no trabalho. Irmãos, o trabalho sim, o original, às vezes, da palavra trabalho, de avoda ou avodar, você pode servir a Cristo através do trabalho, mas o trabalho não pode ser a sua base de relacionamento com Ele, porque senão você pode trabalhar demais e não reconhecer que Ele está na sala da tua casa. E às vezes o trabalho pode te afastar dEle. E às vezes o trabalho não é para Ele. Pastor, por que o senhor diz isso? Qual era o problema dentro do Egito? Moisés falava, Faraó, libera o meu povo, o povo de Deus, para fazer uma festa e adorar Ele no deserto. E o que Faraó respondia? Se vocês têm tempo para ir para o deserto para adorar a Deus, é porque vocês têm tempo de sobra, então eu vou aumentar a carga horária de trabalho. Toda vez que o diabo quer te tirar da adoração, ele te dá mais trabalho. Toda vez que o diabo quer te tirar do lugar que você adora, para adorar a Deus, ele vai te dar mais trabalho. E as pessoas acham que trabalhando eles estão servindo ao Senhor. Não, você pode servir ao Senhor com o seu trabalho. Você pode servir ao Senhor com aquilo que você faz. Mas Ele está interessado naquilo que você está se tornando e aquilo que você é. Porque no dia que você aprender que você não tem que fazer, mas tem que se tornar, o pastor vai gastar menos tempo falando sobre dízimo e oferta. Por quê? Porque eu sei o meu compromisso com aquele que me gerou. Eu sei o meu compromisso com aquele que me criou. A igreja, ela é imatura. Os crentes são imaturos. Porque você tem que gastar tempo. A gente poderia estar fazendo outras coisas. Nós estamos numa nação, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos numa nação onde o avivamento se esfriou. Quantos brasileiros eu tenho aqui? Vamos lá, quantos brasileiros eu tenho aqui? Há mais ou menos 5 a 10 anos atrás eu ouvi que o Brasil era uma espécie de brasa viva, braseiro, que seria espalhado pelo mundo inteiro. Você não está na Europa para ganhar dinheiro, você está na Europa para poder espalhar o Evangelho. Você está na Europa porque o Senhor te trouxe como braseiro. E não é só pregando a palavra. Eu não sei como eu tenho irmãos, nós temos uma visão empreendedora, que saíram do Brasil para plantar empresas aqui. Você não veio aqui só para poder ficar rico com a tua empresa, mas você veio aqui ensinar que através da tua empresa você pode ser missional e tocar e mudar a vida de pessoas. Nós precisamos entender o que Deus trouxe a essa nação.
Todos os dias quando eu durmo, eu começo a olhar para o teto, a minha esposa está do lado, e eu fico pensando, Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Eu não tinha expectativa de estar aqui. Mas o que está acontecendo conosco? Nós somos uma igreja como Marta. No Brasil as igrejas sabem trabalhar, mas poucas somos como Maria, sentar e ouvir. Eu sempre digo, aqui tem, eu não quero bater em Marta, porque essa parte da igreja ela é necessária. Mas aqui está um erro que nós fazemos constantemente, irmãos. Sabe o que aconteceu com Marta? Jesus chegou na casa dela e ele vinha de uma longa viagem. Irmãos, quem caminhou quer comer. Quem caminhou quer beber. Concorda? Segundo estudo diz que Jesus andou mais ou menos 11 quilômetros para chegar em Betânia. Para poder chegar naquela casa. Ele poderia estar com sede e com fome. Mas a Bíblia diz que ele senta para ensinar. Quem senta para ensinar tem expectativa de alguém para ouvir. Então Jesus naquele momento ele não queria comer, ele queria ensinar. E Maria viu que ele queria ensinar, então ela parou para ouvir. Não é sobre aprenda uma coisa, igreja. Ninguém, igreja nenhuma, pastor nenhum, membro nenhum vai conseguir surpreender a Cristo. Não, eu quero surpreender Jesus, vou fazer uma boa comida. Ele não quer ser surpreendido, ele quer ser ouvido. Porque agora ele vai dar a instrução. A igreja vitoriosa, ela anda debaixo da instrução do Senhor. O que ele está falando? O que ele está falando? Ou o que ele falou? Você quer ver uma coisa que acontece na Europa? Muitos de vocês falaram que vieram aqui debaixo de uma palavra. Se você veio aqui debaixo da palavra, porque um dia você ouviu ao Senhor. Mas aí eu pergunto, quanto tempo você está nessa nação? Quanto tempo você está nessa nação? E aí, de repente, você fala, pastor, eu estou nessa nação há 10 anos que eu estou aqui. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você lembra do que foi dito para você da parte do Senhor há 10 anos atrás? Ou a nação te fez esquecer? Eu tenho uma crise comigo. Quando o Senhor faz o pacto a Abraão, ele fala que tinha uma terra para Abraão e para os seus descendentes, sim ou não? Deus fala, eu tenho uma terra para você e para a sua descendência. E essa palavra perpetua em gerações. Aprenda uma coisa, alguns de nós nos estamos plantando aqui para nós mesmos. Alguns de nós estamos plantando aqui para os nossos netos, bisnetos. Porque a palavra é geracional. Mas cada geração tem o seu compromisso e Deus dá uma palavra para Abraão. Fala, olha, eu tenho uma terra para você. Mas quando você vai ler que o povo entra na terra, eles não tomam a terra toma eles. E não é diferente. Toda vez que eu saio aqui com a minha esposa, eu falo assim, tá vendo a facilidade dessa terra nos roubar? Tá vendo as oportunidades? Primeira coisa, eu duvido se os brasileiros aqui, todo momento onde entra, quando ganha, se eles não convertem na hora. Se eu tivesse no Brasil, aquilo ali está começando a te roubar daquilo que verdadeiramente você veio fazer aqui. Quando eu entendo o propósito de Deus, para qual Ele me designou, eu não me curvo a qualquer estátua. Aleluia. Deus nos trouxe aqui para quebrar algumas culturas, porque por mais que você não acredite, você é um cidadão celestial. Você não vai para o céu. Você vai voltar para lá. Você é de lá. A sua cidadania, ela é celestial. Então, se você tem uma cidadania celestial, você tem uma cultura. Você representa a um lugar. Você tem um Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra Senhor significa dono
Então você não tem vida, você tem o dono. Aleluia. E aquele que é... Aquele que tem um dono não tem uma escolha. Nós somos escravos de devoções, nós somos escravos da cruz. Jesus veio, olha, Jesus veio morrer na cruz para trazer liberdade, sim ou não? Mas aqueles que entendem a morte de cruz, eles são livres para se tornar escravos daqueles que libertou. Porque não há liberdade fora de Jesus. Jesus disse, vocês estão livres. Ele, não, mas nós queremos tornar escravo desse evangelho, tornar escravo dessa cruz, tornar escravo dessa cultura, tornar escravo daquele que nos libertou. Então, se eu tenho um dono, eu não tenho escolha. Então, se tem uma oração 5 da manhã, eu estou lá. Se tem um evangelismo tal hora, eu estou lá. Porque quem está me chamando não é o meu pastor, é o meu dono. Meu Deus. Maria estava ouvindo. Aleluia. Mas ninguém consegue discernir qual era o ensinamento daquela sala. Marta vem e questiona o posicionamento de Maria. Jesus disse, Marta, não questione, porque Maria escolheu a boa parte, não será tirado dela, porque uma coisa só é necessária. Uma. Aleluia. Louvado seja o nome do Uma Senhor. coisa só é necessária. Sabe o que eu vejo nas igrejas? Gente de muitas coisas. Sabe o que você não encontra nas igrejas? Pessoas de uma coisa só. Como assim, apóstolo? Uma coisa só é necessária. Qual coisa? Buscar ao Senhor. Tudo começa por aqui, buscar ao Senhor. Tudo que nós estamos construindo, pastora, é ao redor do Senhor. Tudo que nós estamos construindo, o Senhor é o fundamento. Jesus é a pedra. E nós estamos construindo. Aí se fala muito sobre a casa edificada na areia, a casa edificada na rocha. Essa já foi uma boa pregação, porque a casa não tem que estar sobre a rocha, a casa tem que estar na rocha. Aleluia. Não é sobre a rocha, é na rocha. A rocha e o fundamento da casa é a mesma coisa. O Senhor é o fundamento da minha casa, é o fundamento da minha vida. Tudo que eu construo é a partir dele. Aí nós precisamos entender, e Jesus continua ensinando a Maria. E eu não sei o que ele ensinava, mas eu vou emprestar minha mente aqui. Eu digo que essa criança que foi profetizada em Isaías capítulo 9, ela já nasce com uma sentença. O único bebê que nasceu para morrer foi Cristo. O menino nasce e já nasce com a morte pongada nas suas costas. Tudo o que ele faz é caminhar para o Calvário. Tudo o que ele faz é caminhar para a cruz. Uma expressão bíblica de algumas traduções vai dizer que a resolução da cruz estava estampada no teu rosto. Quem via Jesus, olha isso, irmãos, quem olhava para Cristo sabia para onde ele estava indo. Jerusalém. Para onde? Para a sua morte. Aleluia. É isso que eu vim falar aqui. Se nós somos imitadores de Cristo e Cristo está caminhando para a morte, por que as igrejas insistem em ficar viva? Igreja boa não é igreja viva, irmãos. Igreja boa é igreja morta. Porque você morre para você mesmo, para si mesmo. Você morre para o mundo. Pisa num pé do morto. Vê se ele vai revidar. Belisco morto. Vê se ele vai revidar. Mas por que os crentes revidam? Porque eles estão muito vivos. Eles precisam morrer. Porque quando nós começamos a falhar com o irmão, por ele estar muito vivo, ele começa a questionar.
Então nós precisamos aprender a morrer todos os dias. Quando nós entendermos que a morte, que é o padrão de andar em Cristo, tem que fazer parte da minha vida, eu vou saber como tratar o meu próximo. Porque olha só, pastora, eu quero ensinar algo aqui que eu aprendi. Como é que você para uma pessoa que tem um temperamento muito forte ou muito agitado? Sabe o que Deus vai fazer com ela? Botar uma pessoa mais calma do lado. Porque quem é proativo, quando pega uma pessoa de calmaria, quase morre do coração. Mas é o jeito que Deus tem para alinhar aquela pessoa. Mas por que nós não conseguimos ver? Por que a gente não consegue entender? Porque estamos vivos. Porque a todo momento Cristo está tentando alinhar a nossa vida, porque Ele tem interesse em nós, não no que nós fazemos. Porque tudo o que você está fazendo vai ficar por aqui. E o que vai sobrar? Você. Você é louco. Você. A todo momento Ele está trabalhando a pessoa. Ele fica até empolgado com o que você está fazendo, mas os olhos dele não saem diante de você. Ele não olhou o que Davi estava fazendo no campo, ele olhou para dentro de Davi. O interesse do Senhor é em você. Jesus tinha uma missão, ir para Jerusalém. Ao encontro da sua morte, ele precisava morrer. Jesus mesmo muito ocupado com a sua principal missão, morrer. E a igreja desses dias precisa aprender a morrer, porque as pessoas estão muito vivas. Ele dá um ensinamento muito... Isso aqui é louco demais. Quando Jesus chega, que Lázaro está morto há praticamente 4 dias, pastor, ele tenta conversar com Maria, e ela só chora. Ele tenta conversar com Marta, e ela está atribulada no espírito, chorando, porque o irmão estava morto. E ele tentando explicar para os judeus e todo mundo chorando. Ninguém ouvia ele. Mas quando ele chega na porta do sepulcro, ele falou, arrasta a pedra. Ele grita, Lázaro, vem para fora. O morto ouviu. Ele está tentando explicar o negócio para os vivos e ninguém entende nada. Mas quando ele grita para o morto ouve. O único que ouviu a voz do Salvador era o cara que estava morto há 4 dias. E ele está tentando explicar, não chore. Vai acontecer. Mas a pessoa muito viva não entende. Então você precisa morrer. Por quê, apóstolo? Porque está escrito, João 5:25, e os mortos ouvirão do Filho de Deus, aqueles que ouvirem viverão. Viverão. Então vou profetizar nessa igreja, seja uma semente plantada e morra. Morra para que vocês frutifiquem na Europa. Quando alguém vir com mau testemunho, testemunhe melhor. Quando alguém te ferir, baixe a sua cabeça e siga. A pessoa vai falar, por que não revida? Aí você vai dizer, porque um dia eu ouvi um rapaz pregar que eu preciso estar morto na cruz do Calvário. Por que você aguenta? Porque eu estou morto. Aleluia! Palavra do céu, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu entrei na igreja, me fez lembrar, e desculpa que isso mexe muito comigo. Quando aceitei o Senhor, foi ao mesmo tempo que eu comecei a entender o que era um casamento. Então foi 2 coisas ao mesmo tempo. Eu decidi viver com a minha esposa, criar o meu filho, ser um homem e conhecer Jesus. Então eu estava em 2 construções ao mesmo tempo. E quando você começa a entender casamento, não é fácil. Então a gente tinha muitas crises, a gente era novo.
E eu não sabia como resolver algumas coisas. Eu corria para o meu pai, para minha mãe, falava, não aguento, eu vou me separar. A minha mãe falava bem assim, minha afinada mãe, que faleceu, ela disse, você é besta, você virou crente, virou bobo, você deixa aquela mulher fazer tudo com você. Eu não criei filho para ser bobo. Aí meu pai olhava, ficava quieto, e quando eu saí, ele disse, vai embora não, deixa eu falar com você. Ele descia as escadas, ele, deixa eu te falar uma coisa, isso é casamento, você é um cristão, e o cristão suporta tudo. Não ouça a sua mãe, ouça o que Jesus está fazendo na sua vida. Meu pai estava ensinando assim, ó, você está muito vivo, você quer desistir, você precisa morrer para que o seu casamento floresça. Eu não esqueço desse ensinamento do meu pai e dessa experiência com a minha mãe. E hoje eu vejo isso dentro das igrejas. As pessoas, elas estão muito vivas, elas não conseguem entender que o que elas estão vivendo é a escola de Deus. Pastora, não tem nada que está acontecendo na nossa vida que Deus não esteja no comando. Nada. As pessoas, elas têm que parar de querer dar crédito ao diabo, porque ele não tem. Até no pior dia da sua vida, quem está no comando é Deus. E Ele usa algumas coisas para nos ensinar. Mas por que as pessoas não conseguem ver assim? Porque elas não acreditam no projeto eterno, no plano eterno. Aí, eu vou dizer uma coisa que também está dentro da igreja. O problema dos irmãos que querem conhecer a Jesus só por uma pregação, não pelas escrituras. Se você não se relacionar com Deus através das escrituras, você não vai entender que você agora faz parte de um projeto eterno. Nós somos participantes, olha isso aqui, irmãos. Nós somos participantes de uma história escandalosa de amor. Glória a Deus. É como se você participasse de uma novela onde o amor escandaloso está se manifestando todos os dias. E qual é o bom? Porque nós não somos os protagonistas, nós somos coadjuvantes. O protagonista é Ele. Ele é a estrela dessa série. É Ele que tem que aparecer. E nós somos cooperadores com aquilo que Ele está fazendo. E Ele está fazendo, pastor. Olha aqui, eu vou repetir. Ele está fazendo. Aleluia. Na Europa, Ele não vai fazer. Ele já está fazendo. Aí a pessoa fala bem assim, como assim, apóstolo? Não, Ele já está fazendo. É porque alguns estão vendo e outros não. Porque há uma diferença, você está no meio daquilo que Ele está fazendo, e há uma diferença de no meio do que Ele está fazendo, você está participando do que Ele está fazendo. Então tem gente que só está no meio, mas não está participando. Eu vou repetir, para deixar bem gravado. Eu só estou no meio, mas não estou participando. Porque quem está no meio e não está participando, não está preocupado se as portas vão fechar da igreja. Agora, quando eu estou no meio, estou participando, não, é inadmissível as portas fechar, porque eu estou participando e cooperando com aquilo que Ele está fazendo. E o problema é que tem gente que está no meio e não está cooperando, está satisfeito com aquilo que não está fazendo. Por quê? O pastor falou, está comendo e bebendo. Então eu só sou um consumidor. Eu só sou um consumidor. Aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver uma coisa? Não se ofenda. Quando você recebe muita gente dentro da tua casa e você dá um bom banquete, aí todo mundo come e vai embora, o visitante não vai perguntar pelo valor da conta, ele vai embora. Na segunda-feira, na reunião de família, às vezes fala assim, mas amanhã é aniversário de fulano. Aí o filho fala, poxa pai, mas você gastou ontem. Será que nós vamos ter o dinheiro também para fazer algo para amanhã? Aí o filho está mostrando uma preocupação do que aconteceu ontem dentro de casa, que houve um gasto. Pastor, onde o senhor quer chegar? Só os filhos se preocupam quanto a casa está gastando. Só os filhos se preocupam com a responsabilidade daquilo que está acontecendo. Os que são consumidores entram e saem e não olham. Eles não estão preocupados com isso. E aí, a Bíblia vai dizer que vocês gostam, a gente gosta muito disso, você fala bem assim,
E aí, você é cristão? Eu sou crente, eu sou evangélico. O Senhor não te chamou para ser crente. Deus não te chamou para ser evangélico. Ele te chamou para ser filho. Isso é uma outra história, em outro lugar eu conto isso sobre paternidade. Porque há duas igrejas. A que conhece Deus como crente e a que conhece Deus como filho. E aí, quando eu se torno um filho da casa, não precisam ficar me lembrando da minha responsabilidade. Porque eu recebi o DNA do Pai. E eu sei quem eu sou. Aleluia! E a palavra eu sei quem eu sou não é saber o meu nome e de onde eu venho. Identidade não é saber o meu nome e de onde eu venho. Identidade é saber a quem eu pertenço. Já viu essa carteira de identidade? Alessandro Lira, filho de Oswaldo Lira Filho e Marlene Almeida Spiller. Minha identidade. A quem eu pertenço. Então, quando eu assumo a minha identidade, eu sei de quem eu sou. Glória a Deus! Eu sei a quem eu pertenço. Jesus sabia que tinha uma mulher que estava fora de um caminho. Ele usa uma expressão que é muito comum nas igrejas, das assembleias, que muitos já ouviram essa mensagem. Ele fala bem assim, ó, é necessário passar em Samaria. É muito necessário passar em Samaria. Jesus sabia que tinha uma mulher que ela estava fora do projeto, daquilo que Deus tinha para ela. E ali, essa passagem bíblica de João 4 é uma instrução violenta, porque ele estava mostrando que o projeto dele é para todos, não é só para alguns. Uma mulher rejeitada pela sociedade, pela vida que ela tinha. Uma mulher enferma emocionalmente porque os seus relacionamentos não davam certo. Mas uma mulher com sede de água, porque ela ia ao poço quase todos os dias. Não julgue a pessoa que está do teu lado. Ela pode não ter dado certo ainda, mas as coisas podem mudar. Por quê? Porque a sede por Deus ainda continua dentro dela. E o que traz água para o cântaro é a sede que você tem. O que traz comida para a mesa não é o dinheiro que você tem no bolso, é o tamanho da fome dos seus filhos. Já viu? Eu tenho uma crise com isso. E eles nem gostam que eu toque nesses assuntos. Mas eu toco. Porque para mim isso é uma verdade absoluta. Já viu Natal? Ceia de Natal? Já fez uma... Eu duvido, eu não sei se pode falar duvido aqui, que eu não sei nem quem mais pode falar nessa nação. Porque tudo que você fala ofende, tudo que você fala. Você está xingando. Fala, mãe, eu não sei ainda. Então eu sou réu primário, tá, irmão? Se eu fizer alguma coisa aqui, vocês me... né? Eu duvido se você consegue fazer uma ceia para 5 pessoas. Você põe a mesa lá na sua casa, você tem 5 pessoas que vai comer a sua ceia de Natal. Você pode ir lá na mesa que a sua ceia é para 15, para 20. Aí a pessoa senta, conversa, belisca. A pele do peru tá cheia. Aí você comprou lá a garrafa de suco de uva lá, né? Tomou um... eu tô cheia. E a mesa tá ali, farta. E ninguém come. Por quê? A comida tá na mesa, mas não tem fome. E não é diferente a igreja. Não é diferente a igreja. A mesa está posta, mas tem fome? O que faz Jesus, não se ofenda, pelo amor de Deus, o que faz Jesus descer num culto de Santa Ceia não é a beleza da mesa, é a fome do povo. Se o povo tem fome, ele vem à mesa por comida. Então o que vai atrair a palavra que vai ser ministrada naquela manhã é o tamanho da fome da congregação. Uma coisa é você pregar a mensagem daqui para lá, pastor. Outra coisa é a congregação tirar a mensagem de dentro de você. Porque ela está dizendo, nós temos fome e você é a provisão. Você é o pão. Você é aquilo que o Senhor está deitando na mesa. A mensagem é para alimentar. A mensagem é para poder saciar. Aí, a tua fome prepara a mensagem daquela manhã. Então não tem pregador ruim. Tem gente que não quer se alimentar do que ele carrega. Não tem igreja fria. Não tem pessoas que se colocam à disposição para poder receber aquilo que está sendo liberado.
Meu Deus, entenda. Paulo diz que nós somos uma carta viva. Jesus é o verbo encarnado, o Logos encarnado. A Bíblia vai dizer que ele se fez carne e habitou em meio de nós. Então, pastor, qual é essa expressão? A palavra encarnada. Não é tempo mais de pregar uma mensagem, é tempo de se tornar a pregação. Não é mais tempo de cantar um louvor, é você se tornar a canção. E aí nós vamos entender o nível que nós vamos aumentar da igreja. Aí sim nós estamos colocando lenha no altar e o fogo vai se levantando e ele jamais cessará. Uma reunião de 2, 3 pessoas, mas é numa reunião de 2, 3 pessoas que o cego pode enxergar, o surdo pode ouvir, o paralítico pode andar, vidas podem ser ressuscitadas, pessoas podem ser tocadas. Meu Deus! E isso libera o que está dentro de você. Meu Deus! Aleluia! A igreja pós-moderna, ela está tentando roubar a igreja raiz. Eu concordo com 2 coisas nessa expressão, pastor. O tempo passa, as coisas mudam, evoluem. Hoje você não pode mais repreender ninguém com o celular na mão, num culto, porque a Bíblia está ali no celular dele. Nós temos televisões, data show. Só vai evoluindo, só vai melhorando a estrutura. Mas uma coisa é certa: a essência, ninguém pode mexer. O que nos trouxe aqui foi a essência. Quando eu lembro dessas coisas, eu quero já ir para o encerramento, para a gente orar. E o Senhor me fez lembrar que de repente essa é a palavra aqui para a igreja local, para todos os envolvidos, todos nós que estamos na Europa. O pastor deve conhecer mais do que eu. Quem viaja muito sabe dessa história. Eu acho que é na Índia. Tem um monumento chamado Taj Mahal. Não é isso? E eu te convido a ler sobre esse monumento. Como ele foi construído. É só de um amor. De um imperador por uma princesa. Ele amou tanto essa mulher que quando ela morreu, ele mandou cremar. E ele queria deixar a cinza dela num lugar lindo, bonito. E ele mandou construir o Taj Mahal. E sabe o que acontece nessa história? A história vai dizer que isso levou 22 ou 23 anos para a construção desse monumento. Então aqui eu aprendo uma coisa. 23 anos construindo um monumento. Quem começou, terminou, pastor? A mesma ferramenta para começar foi a mesma que para terminar? Vai eu de novo falar de tempo. Sabe qual é o problema das igrejas? Há tempo de cavar. Mas vai ter outro tempo de levantar as estruturas. E o tempo de acabamento. Construíram, o tempo foi passando. No dia de inauguração veio uma ordem, falou assim, limpa que nós vamos inaugurar. Uma mulher, creio eu que a gente fala no Brasil faxineira, veio limpar todo o local. E ela veio limpando, pegou uma caixinha, jogou ao lixo, foi jogando tudo fora, deixou limpinho. O homem vem
e fala: cadê a minha amada? Cadê a minha amada? Do que o Senhor está falando, Senhor? Era uma caixinha com cinza da minha amada. Foi pro lixo. Porque quem não tem sentimento na construção não vai se importar com aquilo que está acontecendo. Mas o que construiu o Taj Mahal? A caixinha com cinza? Ou o Taj Mahal gerou a cinza na caixa? Assim é uma congregação. O que trouxe vocês aqui, começou pequeno. Evoluímos, apóstolo. Mas temos que olhar para a caixinha. Voltar ao sentimento que construiu tudo isso aqui naquela caixinha. Porque quando a gente olha para a caixa, nós lembramos da palavra que nós temos sobre nós. E qual é o problema nos dias de hoje? Esqueceram. Ninguém sabe onde está mais a caixa. Porque os filhos nativos, aqueles que começaram a obra, abandonaram os seus lugares, e aqueles que não têm o coração no começo da construção chegaram e jogaram a caixa fora. E aí você vai falar: não pode, porque o que mantém nós de pé é a caixa. O que mantém essa igreja de pé é a caixa. Não volte no passado. Não é um tipo da mensagem você voltar lá no passado e começar de novo um ministério. Não. Sabe o que precisa aqui no meio de nós? Voltar o sentimento de que nos trouxe na Europa. Aleluia. Quando nós voltamos ao sentimento, nós temos coragem de começar tudo de novo. Alguém disse, eu ouvi isso. Novembro do ano passado no Brasil, a nossa igreja entrou numa das maiores crises em 12 anos, pastor. Algumas pessoas começaram saindo. Sabe o que mandaram um recado para mim? Eu quero ver até quando ele vai aguentar. Porque os empresários da igreja estão saindo, estão levando com ele todo o dinheiro. Sabe o que eu respondi? Pode levar todo o dízimo, pode levar toda a oferta, mas ninguém leva o sentimento de quando eu comecei esse lugar. E se for necessário, eu vou começar tudo de novo. Tudo de novo. Pode se levar tudo, mas ninguém leva o sentimento que queima dentro do meu coração. Aí o Senhor me deu uma palavra, nós vamos entrar em uma reconstrução. Até você precisa ser reconstruído, porque no meio da tua caminhada você deve ter se perdido. Então a palavra é para todos. Aleluia. A palavra é para todos. Então nesse ponto da pregação, sabe o que eu digo para todos vocês? Volte ao sentimento do qual Deus trouxe vocês da Europa. Não volte ao passado, mas volte ao sentimento do que Deus trouxe vocês à Europa. Aleluia. E aí nós vamos voltar para o propósito. Deus não quer, por favor, não busque uma estratégia para essa igreja. Deus quer dar uma visão. Visão não é estratégia. A visão é clara. A visão é clara. Adoração não é sobre o que você canta. Adoração é sobre o que você vê. Adoração não tem a ver com cântico. Adoração tem a ver com o que você contempla. Pastor, como que o senhor sabe disso? Apocalipse capítulo 5. João viu um cordeiro como morto ao lado do trono. Aleluia. Eu não leio para cantar. Eu contemplo para louvar. E o que você canta? Aquilo que eu vejo. Aleluia. Aquilo que eu vejo. Sente? Ou é só eu que estou sentindo como que o ambiente muda? Aleluia. Está sentindo como é que o ambiente está mudando? Porque Deus não é Deus de local, Deus é Deus de ambiente. Você está vendo um teclado tocando, você está vendo uma guitarra tocando, você está vendo um violão tocando. Nós não precisamos de instrumento, porque nós somos o próprio instrumento vivo da parte do Senhor. Nós precisamos entender. Lembra como eu disse, você não precisa gostar de uma mensagem, você precisa compreender o que Deus está comunicando. Então nós vamos fluir naquilo que nós temos. Aleluia. Se nós temos pessoas para tocar, que toque. Mas se não tem, isso não vai impedir a nossa adoração. Porque nós não precisamos do instrumento, nós. Aleluia. Glória a Deus. E
Deixa eu encerrar para deixar essa palavra para vocês. Ouça isso, igreja. Deus não quer dar uma estratégia para nós. Ele quer dar uma visão. A visão é quando Deus é o alvo, Jesus é o centro, a Bíblia é a base e o Espírito Santo conduz todas as coisas. Essa é a visão da igreja. Deus é o alvo, pastor. Jesus é o centro. A Bíblia é a base e o Espírito Santo conduz. Eu vou repetir. Na igreja que tem visão, Deus, ele é o alvo. Jesus é o centro. As Escrituras é a base. E o Espírito é que conduz. Agora, quando eu tenho uma igreja nessa visão, ela não pode ter um rótulo. Ela não pode ter uma liturgia. Sabe o que estão tentando fazer com Jesus nesses dias? Colocando ele dentro de uma caixa. Nós temos que ser totalmente organizado, mas cuidado com a nossa organização de impedir de ele operar. Porque está escrito, agindo Deus, Quem impedirá? mais forte, agindo Deus. Quem impedirá? Mas por que a gente se preocupa com as 12 horas? Está vendo como é que a gente é hipócrita nas Escrituras? Por que os nossos cultos têm que ter realmente hora para começar e terminar? E aí eu pergunto, eu sempre digo isso, para quem é o culto? Para as pessoas ou para Deus? Por que um pastor fala bem assim, pastor, são 7 horas, ou lá no Brasil são 19 horas, após são 19 horas, vão começar o culto? Eu falo, mas qual é a dúvida de começar o culto às 19 horas? É porque as pessoas ainda estão chegando, mas o culto é para quem? Então se eu espero as pessoas chegar para começar o culto, então o meu culto não é para Deus. E Deus, ele manifesta em cima de princípios. Aprenda uma coisa. Eu estou tentando parar e não estou conseguindo. Aprenda uma coisa. O que move Deus em um lugar é a intenção do coração dos irmãos. Pode ser tudo muito bonito, mas se o coração ele estiver corrompido, o Senhor não vem. Qual a intenção do culto? Os irmãos que cantaram aqui, que cantou com o Senhor aqui, o mesmo louvor, pode cantar aqui? Nós vamos orar. Fique de pé. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero que vocês entendam uma coisa. Alguns pastores podem vir do Brasil ou de qualquer outro ministério. Eu não vim, irmãos. A ideia aqui não é exortar a igreja. Não é falar, que mensagem, ou, nossa, ou também julgar uma palavra. Eu já passei dessa fase. Eu sou cooperador com aquilo que Cristo... Hoje eu entendo o seguinte, se eu estou na Europa, e eu estou nesse púlpito, é porque um pouquinho eu tenho para cooperar. Porque eu acredito que os brasileiros vão incendiar as nações. Aqueles que entenderam o que Cristo chamou, eles vão incendiar, pastor. E aí eu vou dizer uma coisa para a senhora e para o pastor. Não pode existir um modelo só de igreja. As pessoas confundem isso. Querem que todo mundo vira a mesma coisa. Tem igrejas que vão ministrar só para líderes. Mas tem igrejas que vão buscar o rapaz ainda que está lá no bar. Para o cara que está no bar não vai entender sobre escatologia, pastor. Entende? Ele vai compreender uma linguagem mais pedagógica. Jesus te ama. Vem. Ande comigo. Você vai ver Cristo em mim. Não na minha fala, mas nas minhas ações. Aleluia. Por quê? Esse tipo de pessoas são uma pessoa de uma coisa só. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu falaria uma geração de uma coisa só, de uma única coisa, buscar ao Senhor a todo tempo. Que a Europa seja impactada com esse sentimento, não com essa mensagem. Porque de mensagem nós estamos cheios. Mas falta sentimento.
que nos faz caminhar naquilo que nós estamos pregando. Eu acredito que isso vai acontecer. Nós vamos ver igrejas que oram, que mantêm a chama acesa, mas nós vamos ver a igreja que ama com seu testemunho. Nós vamos ver a igreja que adora, salas 24/7, igrejas que não vão fechar, irmãos buscando em oração, devoção e adoração a todo momento. Mas de uma coisa é certa, todos nós somos irmãos. Aleluia. Por quê, apóstolo? Porque ele juntou samaritano e judeu. Foi para isso que ele foi no poço. Ele foi corrigir o que aconteceu nas tribos de Jacó. Ninguém pode ser separado. Eu vim reinar e eu sou um rei para todos. Aleluia. Curva a sua cabeça.